Ok. Muito bem. Bom dia para aos colegas do Brasil. Good afternoon to our colleagues in Finlândia, Suzana e Juliana. Prazer tê-los aqui. Eu sou a professora Ana Lúcia Bogo, integro o Centro de Inovação e Tecnologias Educacionais da UX, o SINTED, e tenho a satisfação de fazer parte do grupo de professores da UX, credenciados como formadores para o programa Inopeda no Brasil, da Pedagogia da Inovação, sobre o qual nós vamos falar hoje também. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado pela sua participação. Nós temos na universidade a satisfação de dar continuidade, depois de período Covid, às ações de parceria iniciada em 2005 entre a Universidade de Caxias do Sul e a Universidade de Ciências Aplicadas de TUAS, da Finlândia, por meio do programa Inopeda. Então, desde 2005, a UX e a TUAS mantêm ações de cooperação para o desenvolvimento de vários projetos. A partir do ano de 2012, essas ações, então, se voltaram para a pedagogia da inovação e culminaram, em 2015, no credenciamento da UX pela TUAS como disseminadora do programa Inopeda na região sul do Brasil. Este webinar, Reposicionando a Educação Básica no Pós-Pandemia, Brasil-Finlândia, é uma das ações decorrentes desta parceria e objetiva ser um espaço para discussão sobre o atual cenário da educação básica e como a pedagogia da inovação se apresenta nesse contexto. Nós contamos com a participação dos painelistas, professora Flávia Fernanda Costa, da UX, professora Suzana Sari, da TUAS, professor Luiz Miranda, do Colégio ISO de João Pessoa, a quem nós agradecemos a disponibilidade de estar conosco. Professora Flávia Costa é pró-reitora de graduação da UX e integra o grupo de professores certificados como formadores Inopeda. Professora Suzana Sário é coordenadora do Centro de Treinamento Inopeda da Universidade de Ciências Aplicadas de Turku. O professor Luiz Miranda é coordenador pedagógico dos segmentos de educação infantil e anos iniciais do Fundamental. É responsável pelo processo de implementação do programa da estratégia Inopeda no Colégio ISO de João Pessoa. Considerando que este webinar será a primeira etapa das ações em parceria com a TUAS e Inopeda, previstas para este ano, eu gostaria de solicitar a gentileza de que o formulário Google, vou disponibilizar o link em seguida no chat, pudesse ser acessado e preenchido com dados para que nós possamos manter o contato ao longo, só um segundo que eu preciso permitir a entrada das pessoas, ok? Então, o formulário fica, ele serve para coletar dados para que nós mantenhamos a nossa comunicação. Agradecemos, de novo, pela disponibilidade dos painelistas e de vocês que estão aqui conosco. Passo de imediato a palavra para a professora Flávia, que vai iniciar este painel, e informo que cada painelista terá em torno de 20 minutos de fala. E, ao final, será aberto um espaço para questionamento e considerações. Ok? Professora Flávia? Então, bom dia a todos e a todas. É uma satisfação, mais uma vez, né? É muito grande estar junto com os nossos colegas finlandeses, nesse caso, a Juliana, nossa representante brasileira, né, no time do Inopeda. Estar com a Suzana também, que hoje, então, representa a nossa interlocutora, né, entre o Brasil e a Finlândia, no que diz respeito ao projeto, à estratégia Inopeda, e ao Luiz, que nós, né, acompanhamos de longe o desenvolvimento dessa estratégia pedagógica no âmbito da escola ISO, aqui pertinho da gente, na Paraíba, né? E, enfim, que nós acompanhamos com muita alegria, muita satisfação em ver, né, como é possível trazer o modelo finlandês para o Brasil. Isso para nós todos é muito importante, porque a validação
de um modelo, né, de uma perspectiva educacional que a gente sabe que é validada numa realidade política, econômica, social, com diferenças tão impactantes, mas que essa validação ela nos ajuda a afirmar aquilo que a gente sabe, enquanto estudiosos do modelo Inopeda, que é possível, né, Luiz? Então, nesse sentido, é muito bom a gente poder estar juntos, né, e compartilhar esses espaços para socializar, então, os resultados e o sentido, né, e o propósito deste modelo ou dessa estratégia pedagógica, como a gente fala, né, que é o Inopeda. Então, nós pensamos nesse webinar tanto para que pudéssemos trazer elementos que contribuísse com as reflexões sobre o momento que nós hoje vivemos, né, o pós-pandemia, na perspectiva da educação básica, e entendemos que é oportunidade também de olharmos para o Inopeda, enquanto pedagogia da inovação, como uma alternativa possível para dar conta desse momento tão desafiador que vivemos. Então, para situar um pouco, a Universidade de Caxias do Sul hoje oferece, né, um portfólio de cursos de licenciatura e segunda licenciatura. Nós temos um reconhecimento regional, regional e estadual, na medida que os nossos cursos também são oferecidos na modalidade EAD, sobre a qualidade e, sobretudo, né, a inserção dos nossos egressos no sistema educacional, nos sistemas educacionais da região, seja municipal, estadual e a rede privada também. Nós hoje, também com muita satisfação, né, que nós podemos compartilhar as informações de que nós estamos inseridos em importantes programas do governo estadual e governo federal, como o PARFOR, oferecendo bolsas, né, para os professores que desejam qualificar a sua formação, bolsas do governo federal. Nós temos também o PIBID e o Residência Pedagógica, que são programas de inserção dos nossos estudantes licenciados já no cotidiano escolar. E também temos uma forte atuação agora como universidade que compõe o Comung, que é o consórcio, né, das instituições comunitárias, junto ao governo do estado, oferecendo formação continuada aos professores. Então, nós estamos atuando fortemente numa formação para qualificação dos professores no que diz respeito à implementação da Base Nacional Comum Curricular e agora, mais recentemente, também atuando na composição de um programa que vai atender os estudantes do ensino médio, que é a Escolha Certa. Bom, então isso um pouco para situar, né, a Universidade de Caxias do Sul e a sua inserção no âmbito da educação básica. Não vou deixar de esquecer, também não posso esquecer também de comentar que nós temos, né, como escola de aplicação aqui na UX, o CETEC, que é a nossa escola, então, de ensino fundamental e ensino médio. Bem, eu trouxe aqui alguns slides que vão me ajudar como referência nesta apresentação, mas, mais uma vez, né, eu chamo a atenção de que a ideia é que seja uma conversa que a gente possa colocar aqui em pauta as questões que hoje nos problematizam e que, sobretudo, nos desafiam, enquanto professores, enquanto gestores, a pensar nesse período, nesse momento pós-pandêmico. Então, eu vou abrir aqui minha apresentação. Vamos ver aqui. Acho que deu. Então, a ideia um pouco é essa, né? A gente conversar um pouco sobre o reposicionamento da educação básica. E aí, quando a gente fala educação básica, a gente pode tratar isso, né, de uma forma mais organizada. Então, quando a gente fala em reposicionamento da educação, né, nós estamos repensando a educação superior também,
né? Nós estamos repensando a organização dos nossos projetos pedagógicos. Por quê? Porque experimentamos, vivemos coisas, né, que certamente deixam marcas e que nos provocam a olhar como é que hoje nós vamos oferecer os processos educativos ou as trajetórias formativas, né, a partir daquilo que nós experimentamos, né? E, obviamente, essas discussões que passam pelo ensino superior e que certamente passam pela educação básica precisam ser validadas, precisam receber um olhar cuidadoso, inclusive no âmbito da pesquisa, né? No âmbito mais rigoroso, porque nós vivemos situações absolutamente novas. E é nesse sentido que eu gostaria de falar, mas com o foco sobre a docência, né? Por isso que eu falei, reposicionar a educação básica é muito amplo. Então, a gente precisa, enfim, fazer recortes para poder atender de forma mais qualificada essas discussões. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre os dados, até nós temos a última publicação do censo com dados referentes ao ano de 2021, que eu imagino, né, que isso deve ser pauta de discussão das secretarias de educação, das escolas, de um modo geral, mas a ideia, então, é a gente olhar numa perspectiva macro. Bem, o que aconteceu, né, quando vivemos a pandemia? Nós fomos, então, obrigados, né, a nos colocar numa condição de isolamento social, e aí, nesse sentido, nós tivemos muito pouco tempo para nos preparar e planejar como é que seria isso. Afinal, a pandemia, ela veio de forma muito rápida, e aí é importante também a gente entender esses movimentos e olhar isso como objeto também de estudo, porque nós estamos, né, como diz o Edgar Morin e Boaventura de Souza Santos, nós estamos hoje frágeis para outras pandemias, ou quer dizer, essa pandemia ela nos serve de alerta para que a gente possa entender e analisar o motivo pelo qual isso aconteceu de forma tão rápida e a nossa fragilidade em termos de processo civilizatório, inclusive. Quando a gente discute as questões do meio ambiente, quando a gente discute os processos de globalização, quer dizer, a fragilidade que todos esses contextos, né, nos coloca de tal forma que nós fomos acometidos por uma pandemia que começou, né, num outro continente, num território tão distante do nosso. Enfim, então o isolamento social foi necessário, na verdade foi uma estratégia até que nos condicionou a todos a nos reinventar no que diz respeito às nossas rotinas, ao trabalho e à educação. Aí surgem, então, as atividades remotas, e aí a gente pode, se pudéssemos abrir, né, para uma discussão, tenho certeza que cada um poderia contar uma experiência diferente. Nós, aqui na universidade, como nós tínhamos estagiárias, né, muitos estagiários de todos os nossos cursos de licenciatura, a gente pôde acompanhar por meio dos relatos e das inserções as diferentes práticas que foram surgindo na medida, né, que nós vimos que o período do isolamento se estenderia e que há necessidade de dar continuidade ao processo de escolarização. E aí, então, surgiu, né, a mobilização por meio das plataformas, o ensino online, e daí foi possível perceber o uso do telefone, dos smartphones, por meio do WhatsApp, por meio das redes sociais, por meio, enfim, a mobilização, né, do governo estadual, do governo federal, para disponibilizar redes de internet, a questão do acesso foi também um dos grandes objetos, né, de mobilização. E nesse sentido, a gente olhando, né, olha,
no âmbito do estudante, né, de como ter acesso à educação no período da pandemia, mas também olhando no âmbito do professor, que também precisou se reinventar, quer dizer, investir em estrutura, em infraestrutura tecnológica, mas, sobretudo, investir também em habilidades que talvez, né, nunca tivesse pensado que precisaria desenvolver. E aí é muito fácil a gente lembrar quantos memes que surgiram nesse período, né, dos professores, inclusive, atuando enquanto comunicadores, digital influencers, youtubers, enfim. Então, foi um movimento de reinvenção, de investimento, né, mas, sobretudo, de um esforço muito grande das redes de ensino, mas aí, sobretudo, dos professores. Por quê? Porque a gente precisava fazer com que a educação se mantivesse em movimento, que as crianças, os estudantes, seguissem a sua trajetória, né, de escolarização. E aí também vem com muita força um conceito, uma perspectiva educacional, que é o homeschooling, né? Então, se antes, né, ele tramitava de forma mais silenciosa, hoje ele surge com muita força. E a questão da educação conectada também, por meio da oferta de produtos e serviços às redes de ensino, como forma de atender ou resolver esses problemas causados pela pandemia. Bom, nesse sentido, agora, então, pensando, né, na nossa atuação como professores, acho que todos aqui são professores ou de alguma forma estão ligados, relacionados à docência, esse autor, Antônio Nova, ele é um autor que discute, que pesquisa sobre docência. Ele faz uma publicação muito, muito importante naquele período, né, no período do início ali da pandemia, e ele fala essa frase que para mim foi uma das frases mais impactantes, né, que foi preciso agir na urgência e pensar no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu no âmbito das escolas. Quer dizer, nós lançamos mão, né, nas escolas, nas universidades, enfim, nós lançamos mão, né, de todas as possibilidades, de todos os recursos para que pudéssemos manter a vida acadêmica, né, os processos de escolarização acontecendo. Não só no sentido de salvaguardar as aprendizagens previstas, né, naquele período da vida escolar das crianças, mas também de mantê-los conectados com uma realidade para além daquele contexto de isolamento, né, que a pandemia nos colocou, nos submeteu. Aqui alguns dados muito importantes para que a gente possa olhar um pouco sobre o resultado, né, do isolamento social ou da pandemia de um modo geral. São dados do INEP, são dados bastante recentes, e em que a gente pode perceber uma migração bastante significativa de estudantes da rede privada para a rede pública, mas, por outro lado, também um índice bastante impactante de evasão escolar. Então, eu acredito, né, que as redes devem estar bastante mobilizadas, analisando esses dados, entendendo. Nós temos também um programa agora do governo federal, não é, de resgate dos estudantes, de retomada das matrículas dos estudantes. Aqui também um outro dado que eu penso que também deve ser objeto de análise das redes de ensino, que é olhar a evasão nas faixas etárias, né, nas diferentes etapas do desenvolvimento. E aí a gente vê, né, uma quantidade muito impressionante de crianças ali na fase, né, de pré-alfabetização, de alfabetização, ainda fora da escola, e na extremidade também nos preocupa, porque é justamente a transição dos nossos jovens, né, do ensino médio, quer dizer, fora da escola. Então, esses movimentos, aliás, né, de retomada das matrículas, de busca aos estudantes, ele é necessário, porque aí
enfim, nós temos aí um prejuízo, né, na escolarização. Bem, então, quais são os desafios, né? Eu acho que eu sempre gosto de pensar assim, os nossos desafios, as nossas possibilidades, as nossas oportunidades. Então, nesse sentido, algumas coisas, né, que eu coloco aqui como uma pauta dos desafios é redefinir ou discutir intensamente qual é a intencionalidade educativa da escola frente às necessidades dos estudantes hoje. Esses estudantes que estão retornando para o convívio da escola, para o cotidiano escolar. Quais são as necessidades? Entender justamente, né, o direcionamento da escola a partir das lacunas que se evidenciam, das fragilidades que esses estudantes carregam, né, com eles, seja no âmbito cognitivo, socioemocional, físico, né, e aí vai. E aí nós temos também dados bastante impactantes a respeito das lacunas das aprendizagens no âmbito da leitura e da escrita, no âmbito da matemática. Então, quando eu falo, né, qual é o nosso desafio hoje, que é discutir a intencionalidade educativa, é parar para pensar de fato essas crianças que trazem essas lacunas, né, que são de ordem socioemocional, cognitiva e física. Será que a gente tem como pensar isso dissociado? Será que a gente consegue avançar num projeto de escolarização sem considerar esse estudante na sua integralidade? Então, acho que é um pouco isso, né? Isso talvez fosse objeto de um webinar, para a gente falar somente sobre isso. E as oportunidades, ainda na perspectiva, né, da discussão sobre intencionalidade, eu acho que emerge muito fortemente aí uma perspectiva sobre a docência. E aí eu trago uma outra frase, né, um outro pensamento, aliás, do Antônio Nova, que ele trouxe com muita força isso, que é a oportunidade de nós construirmos uma nova narrativa sobre docência. E quando eu lembro isso com também muita força, assim, no início da pandemia, haviam duas categorias na Europa consideradas como de grande importância. Tinha uma expressão para isso, agora eu não lembro. Eram os profissionais da área da saúde, os enfermeiros, e os profissionais da área da educação. Então, na Europa, eles conseguiram posicionar e dar toda a importância e dar todas as condições de trabalho para essas duas categorias. E ali ficou muito claro, lá na Europa, pelo menos, né? Na Inglaterra, né? Na própria Itália, ficou muito clara a força dessas duas categorias de atuação profissional. Nessa perspectiva, então, surge esse discurso, né, do Antônio Nova, dizendo que é a oportunidade de construir uma nova narrativa sobre docência. Bem, agora vamos olhar um pouco aqui no nosso contexto, né? É também a oportunidade de nós reposicionarmos a importância da docência neste momento. E aí, isso, como é que a gente faz isso? Né? Então, para além de uma perspectiva da discussão dos problemas, das fragilidades, é o momento da gente protagonizar. É o momento dos professores, né, das redes de ensino se situarem no contexto político e social como protagonistas, né? E aí lutando, né? E aí vai uma perspectiva de situar a figura do professor, né, dentro desse contexto, como profissional, o profissional docente, e que é o profissional que vai, na verdade, reposicionar a qualidade da educação no nosso país. Bom, isso também eu acho que seria uma pauta para um outro webinar, né? Falar sobre docência tem sempre necessidade da gente situar no âmbito político, no âmbito pedagógico, enfim. Então, nessa perspectiva, há a oportunidade de obtermos, de posicionarmos o reconhecimento da profissão dos professores,
a partir, né, dos saberes, dos conhecimentos pedagógicos que são próprios da atividade profissional. Desculpe interromper, você tem mais alguns minutinhos só, tá? Eu já estou me encaminhando para o final e eu fico muito empolgada quando falo sobre docência, mas é isso. Obrigada. Então, como é que poderíamos pensar sob o ponto de vista do protagonismo do professor? Pensar o professor como autor, né, e valorizando e reconhecimento os conhecimentos que são próprios da profissão, estabelecendo diálogo com a comunidade, estabelecendo alianças entre as escolas e a universidade para a formação, para a produção do conhecimento e para a pesquisa. Então, acho que nós temos um cenário de produção de conhecimento bastante rico, e aí, nesse sentido, as universidades, com seus programas de pós-graduação, podem contribuir sobremaneira, né, com a sistematização de dados e com a contribuição, inclusive, não é, na produção científica. E aí, esse autor, Andy Hargreaves, é um autor também que faz uma discussão bastante importante sobre sociedade do conhecimento, sobre a questão da mudança, da inovação na educação, e ele coloca alguns elementos aqui que dizem respeito ao trabalho do professor em processo de mudança. Então, talvez a grande categoria que emerge aí nos estudos do Andy Hargreaves é a questão da interação. É o professor entendendo, né, a força e a importância de atuar na perspectiva da coletividade. E aí, a partir disso, então, ressignificando as práticas, né, estabelecendo relações de cooperação, se encorajando, né, ou encorajando os grupos para correr riscos, experimentando práticas novas, né? Aí ele traz essa expressão que é sacudir, na verdade, eu trazia isso como mobilizar. Então, olhar, né, para as experiências exitosas e entender o quanto isso é possível dentro da sua perspectiva ou da sua prática. A questão dos trampolins, como a partir das dicas, das boas experiências, o quanto eu posso potencializar e qualificar a minha experiência, e a colaboração aí que eu já havia falado. E aí, voltando, né, a pensar qual é o significado da escola neste momento. E volto, então, para aquela minha discussão inicial, que é justamente provocar e dar espaço para pensar sobre qual a intencionalidade do projeto pedagógico das escolas neste momento. Quer dizer, essa é uma discussão necessária, com tudo que nós vivemos, com tudo que nós experimentamos, que nós validamos, porque nessas experiências a gente percebeu o que dá certo, o que não dá certo. Nós temos pesquisas, nós temos estudos já que nos apontam caminhos, sobretudo ligados à questão da transformação digital como um potencial dentro das nossas práticas escolares. Então, essa é uma discussão necessária, né? Qual o significado da escola neste momento? E aí, algumas provocações ainda nessa linha, né? É preciso rever o currículo escolar, estabelecer o que é essencial para o estudante e o que permite o entendimento sobre qualquer assunto. E aí tem uma expressão também que a gente usa, né? Qual é o sentido da educação para os nossos estudantes hoje? Então, quando a gente discute a intencionalidade, isso também está diretamente relacionado. Né? Qual é o sentido da educação para os nossos estudantes? Não só para as crianças pequenas, mas, sobretudo, para os jovens também. E aí, então, para finalizar aqui a minha fala, também trago uma fala do Boaventura de Souza Santos, de uma publicação que ele fez bem lá no início, né, da pandemia, e é uma leitura, acho que é uma leitura necessária, eu indicaria para todos, né, que trazem reflexões justamente que nos ajudam a nos situar no contexto da pandemia, quer dizer, como é que isso tudo aconteceu? Vamos olhar um pouquinho para isso. Tem questões ambientais, tem questões políticas, econômicas,
né, que podem nos fazer entender os motivos e também prevenir, quem sabe futuramente, né, outros acontecimentos, outros fenômenos como esse. E ele disse lá no início da pandemia que o futuro pode começar hoje. Contudo, haverá vontade de pensar em alternativas quando a alternativa que se busca é a normalidade que se tinha antes da quarentena, né? Pensar-se-á que esta normalidade foi a que conduziu à pandemia e que conduzirá a outras no futuro? Então, um pouco essa minha provocação, assim, quer dizer, o que nós aprendemos com tudo isso? Agora, retornando a uma normalidade, será que nós vamos buscar as nossas antigas referências quando nós vivemos tantas coisas que nos ensinaram, né, que existe uma outra normalidade possível? Então é isso, eu encerro aqui a minha fala, agradeço a participação, não, né, a presença de vocês e passo a palavra para a Ana. Obrigada, Flávia. Agora teremos, a partir desse questionamento, desses questionamentos, desta reflexão, que, como a Flávia disse, dariam muito mais webinars, temos que pensar em futuro, temos que pensar em estratégias, e o Inopeda tem se mostrado uma possibilidade rica, tá? Uma possibilidade real, no sentido de trazer esse protagonismo do professor e nós termos os nossos estudantes atribuindo real sentido para aquilo que eles aprendem. Susana, it's your turn, please. Thank you. I tried very hard to understand something, but I honestly don't understand that many things. But let's see. I hope I can at least bring some information, new information to you, and you will be showing the slides from me in Portuguese, right? And Juliana has done the translations. Is Juliana going to also translate my speak, or am I just speaking in English? Now I can't hear anything. Anna, your mic, okay. Susana, desculpe, justamente. Susana pediu se precisa que seja feita a tradução ou que os slides todos estão em português. Se vocês dão conta de entendimento, porque senão nós vamos dobrar o tempo, né, da fala. In English. Susana, in English, please. Okay. No problem. No translation. No translation. Okay. Bon dia a todos. Good morning, good afternoon from Finland. And maybe we can continue, Anna, maybe the next slide, please. So I was given a task to discuss about the Finnish scenery and Inopeda in the Finnish setting. Please go on. Maybe a couple of words about, first of all, you can show the next slide about COVID-19 and what happened in Turku. I was able to understand some of the things from Flavio's slide as well, and maybe some of the same things. But I think that although we had 2 years of quite challenging times here, we were quite lucky, and I think we managed quite well. First of all, of course, there was an instant move to online mode, and I would say that here in Turku we were quite well prepared to do this, because we have been teaching online for many years already, and as a sort of a surprise, also we had launched a project to introduce a new learning management environment or a learning management system, which is called It's Learning, just prior to COVID starting. So actually we were planning to start training our staff on site, but we then instantly had to also move that training online, which I think we did quite well. So we had weekly training online sessions for all our staff. We actually had them in groups,
different degree programs, different faculties joined a group, and every week we had several sessions. We also continued almost for 1 year, we continued to have a support online session for our staff members so that they could always come with their questions and get support how to use the LMS system, but also if they had some problems with how to implement their teaching online. We also established on Microsoft Teams a Q&A channel. I think this happened already 3 days after we went into online mode. And this channel was used for all sorts of quick online support questions, whether it was related to human resources issues, whether it was about Corona, whether it was about teaching, Innopeda, whatever. We were there to answer those questions. And I think that was quite a good solution as well. Of course, because we are an applied science university, meaning that we do a lot of things with our hands, we have to be very practical. So we have laboratories, we have teaching in, for example, hospitality environments. So we had to also create a policy for these types of learning situations, because there's only so many things that you can teach online. You sometimes really need to be on site. And so we very quickly looked at these issues and solved them. And in small groups, we were able to continue teaching also on the campus during the COVID years. For our staff, we actually lended IT tools to home. So if you needed to have a bigger screen, if you needed to have a proper chair, a camera, all those things you could actually take from the campus, just sign them and take them home. We are all already mobile in a way that everybody has a laptop, so that's not a problem. But so that you could set up a proper learning environment into your own home as well and teach, that was very interesting or important. And one more thing which I actually forgot to add here is the students' side. And unfortunately, that was a challenge. And I believe that I think Fabio was also mentioning this. I wasn't quite sure, but of course, being home isolated was a challenge mentally for many students. They are young. They have maybe just started their studies, and for them it's very important to see other students, to be able to work in teams, to be able to work in the groups, and it was quite a challenge for some of those, especially younger students, to pick up this new mode of learning. But actually, some of my students, for example, gave us feedback that they were quite surprised how well they actually could perform in online environment as well, and then they realized that this is what we were doing as in normal life in the future. So they were very happy with the skill. We can continue. So at the moment, if the pedagogy at Turku was, so I think yes. Wait, still one more, Anna. Next one. Yes, thank you. So, as you already know, traditional higher education pedagogy doesn't guarantee that all these competencies that are actually needed in the working life are available for our students. And here, I think, when we think of universities of applied science, we have a little bit of a different approach to those scientific universities. You have to remember that science universities, first and foremost, are educating future research persons, and applied science universities are looking at or educating people who come into working life and perform different tasks. So maybe this pedagogy has developed a little bit differently in these two sectors in Finland.
But in addition to these sectoral competencies, for example, in Turku, we have very traditional faculties for engineering, for business studies, for nursing, for social care. So those sectoral core competencies are very important. The students, of course, have to be professionals when they graduate. But then we have already since mid-2000s been discussing the innovation competencies. And these innovation competencies, which you are already mostly familiar with, but I will quickly show them in a minute, they are very important so that the students can actually then, when they are in the working life, or if they have a summer job, or if they are doing their internships, they can participate in the processes, innovation processes in their workplaces. And we look at the students not as our customers, but we look at them as real students, that the customers actually are those companies that they are going to work on. So these organizations are our sort of final aim. Universities of Applied Sciences in Finland actually by law have the status that they are the developers of their areas. So we in Turku have to look at this Finland proper region, and we are the ones responsible for delivering good quality workforce and also good quality research, so that the innovations happen and the work life continues to prosper. And this is what we are aiming at. And of course, not only there, but we also want our students to succeed in their private lives. We think that when we provide good quality education, they will prosper and have a successful, sustainable life. And these are maybe the main aims in the innovation pedagogy, and we can now continue to the competencies. So you can maybe, Anna, maybe you can click the next slide, which looks like this. The innovation competencies did not just come from somewhere. This is a long-term project which already started, as I mentioned, in early 2000s. And the very first things that were actually discussed were the cornerstones, which I am not going to go into in depth, but the cornerstones of innovation pedagogy were first introduced, and then the competencies followed. And these competencies are competencies, they're central competencies areas in the working life. So these are the types of things that the working life, the industry around us has told us they require from their workforce. And if you look at these innovation competencies, which we now have, we have 5. They are mentioned in a little bit of a different format this time. So if you look at this arrow and you start from this individual experience, those are the individual expertise. Those are the things that an individual has to possess. Initiative. So to be able to start, for example, to work in a project, to be able to lead it and so on. Creativity, creative thinking, maybe outside of the box, but also critical thinking, which I think is one of the key issues in the higher education. We have to be able to teach our students critical thinking, because there's so much information in this world at the moment that this is really the key competence. You have to be able to say, this is what I actually need, this is relevant, or this is even maybe false information. So this critical thinking is very important. So these are like these individual things. But then when you work within a working community, you need competencies that help you there. And this is where teamwork as an innovation competence comes into picture. So working in a smaller or bigger team working is very important. And this is, of course, easily applicable when you, for example, do group work at school. Sometimes our students says, why do we do so much group work? But it's the reality that in their real working life, they will have to be working, they will have to work in a team.
And then comes these networking skills, which are there as their own bullet. Of course, we need these networks. This is one of the examples, networking between Brazil and Finland. And this is something that everybody requires. And then there are those core competencies that are about this is not anymore innovation competencies, but the core competencies of your profession. Whatever profession you may have, usually these types of competencies today, they are renewing all the time. We can't just say that, okay, I learned this and this is it. I never have to learn something new again. So they are renewing the professional competencies. They are very practical competencies, and they're very extensive competencies as well. And all these leads into success in working life. At least this is how we look at it. And we think that these competencies are applicable at all levels of education. And we will have Louise telling us about how ESO is using these competencies with even very small children. So you just have to scale it to the right level, and you will be able to use the different competencies as such. And we can continue to the next slide. So we have something called Arene here in Finland. It is actually the Rectors' Conference of Finnish Universities of Applied Sciences. So this is a shortage of their Finnish name. So basically all the rectors of the 23 universities of applied sciences are part of this conference. They meet on regular basis. They discuss the future of the applied science universities, and they give, for example, recommendations on how we should develop. And so we have those 5 competencies that I just discussed, but since this year, we have now been given a recommendation for new common competencies. And the first one is this learning to learn. So one has to be able to constantly learn, unlearn, and relearn. And this is an ability that we all need. The second one is acting in working life. It means that you, as an active individual, are involved in developing your work life as such. Ethics is a very big question also. Of course, there are industries where ethical issues are even more commonly discussed than on the others. For example, in the nursing, I would say they probably have more values which are ethical issues that they need to discuss on daily basis than in maybe, for example, in tourism, what I represent. But ethics is something that is now really coming up as well. Of course, sustainable development, because in the future, there is no one, there's nothing that we can sort of decide whether without considering how everything affects, for example, the climate. Today is a very good example. Here in Finland, we have 32 degrees. This is not a normal summer day in Finland. It's much too hot for us in this environment. Then we have internationalism and multiculturalism, and those I think are quite self-explanatory. Being international, being able to work in this multicultural environment will be essential for all our students in the future. And then finally, the last one is proactive development, meaning that we look at the foresight, we look into the future, we try to analyze how the future is, what are the possible scenarios that we are having, and how that will then affect our teaching and how it will affect the students' lives. Next one. And Inopeda in action. At Turku, we are actually currently renewing our strategy. The work has been ongoing since early fall. We are doing it together. So every person who works for Turku UAS is able to participate. We have a common online environment where we can give recommendations, where we can comment things and so on. So we everybody can feed in their feelings and ideas.
And this will continue until throughout the summer, and we have a bigger seminar in late August where we are discussing what has been ongoing so far. So then we will hear some more. But innovation pedagogy will not disappear. We have this pedagogy as our strategic choice, and it will continue to exist. But for example, those recommendations from Arene, which I just presented you, might be included in the set. So we might look at this. Innopeda is something that is always evolving. So we are looking at how we will then write it in the new strategy. Of course, if you want to do some real changes, you have to also look at the processes and the structures. So it really has to go throughout the university. It's not just a teaching or a learning method, but it's the way how the leadership is done, how the management issues are solved. And of course, we are emphasizing that we have to do this educational planning in working life and look at the skills needed in the future. So we are currently all the time looking at these type of issues so that we can develop further. And next slide, please. We have a couple of pictures there. And this is EduCity. This is our latest addition to our campus. It's a new building which actually was just opened when almost, that same fall when COVID-19 hit us really bad. So we have never actually had an official opening of the building, but this is a new building which is completely designed thinking how innovation pedagogy is applied in all our activities. It doesn't have that many traditional classrooms. It doesn't have a single auditorium. It's mainly about working space for individual working, for small groups working, or for small tutorial groups, or for hybrid learning. So we have a beautiful environment, for example, for hybrid teaching, so that part of the class can be on site and the other part can be at home or wherever, and we can very easily combine these this learning experience with everybody. So this was really completely built thinking of innovation pedagogy, also thinking of sustainability. So this is a LEED certified building with its own solar power, geothermal power, and so on. So it's a very modern, very sustainable building as well. And the final slide, I think we have here are the details for if you want to connect me, or if you rather speak Portuguese, then Juliana is there, and she's online today as well and can also answer your questions. And a final slide, I think we can show our new slogan, one step ahead in learning, and I'll thank you. Também tem muito equipamento para desacionar e acionar. Ok. Susana, thank you. Como eu tinha falado, a Susana vai ter de se retirar em função dos compromissos. E a ideia é que, se vocês tiverem questões, se vocês quiserem conversar um pouco com ela, né? Juliana nos ajuda aqui na tradução, que nós aproveitemos este momento. Susana, I'm open to questions, because you have to go out after. Yes, if there are any comments or questions, I'm very happy to answer. And you can ask in Portuguese. I'm sure, Anna, you can translate. And yes. Nobody seems to. And you have the slides now, so please feel free to share them with everybody also, so that okay, you know, if there's something later on, maybe then we can answer the questions.
If not, then I will thank you all and wish you a very nice rest of the summer. I will now enjoy my... Oh, there's somebody now. Yes, there's Edson. Edson, please. Bom dia, Suzana. Bom dia. E desculpas, eu vou ter que fazer a pergunta em português. A minha fala em inglês ainda está muito precária. Então peço para a Ana me ajudar na tradução. E a Bruna está aqui, Bruna ajuda. Então tá. Minha pergunta é sobre a nova pedagogia, né? Como é a aceitação dos familiares, dos estudantes e dos familiares sobre a perspectiva dessa nova pedagogia? Porque aqui no Brasil há muita resistência cultural de uma nova pedagogia, de uma visão ampla e diferenciada da educação, né, sobre esse aspecto. Os pais muitas vezes não estão preparados, e na educação básica isso é muito cobrado da escola, aquele caderno preenchido, todas as questões da aula preparatória para o vestibular. Como isso acontece na sua perspectiva? Como isso acontece aí na Finlândia? Juliana, please. No, mute. You have to tell me what he was asking first, because it was in Portuguese. Yes, Juliana, Juliana. is... Your microphone, it doesn't work. It's not on mute. Now Okay. we can hear you. Yes. Can you hear me now? Yes, now. No anymore. Not anymore, no mais. No, Edson Fabricio was just asking, how does the family, how the students accept the innovation pedagogy approach? Because he says, like in the Brazilian scenario, people are concerned, so parents are concerned about how the students are assessed, how they're evaluated, so how the parents are questioning everything. So that's his question. So you can proceed with the answer, please. Yeah, of course. When we have students who are around 20 plus, we don't deal really with their parents. I have never, in my 22 years of being a teacher, met even one of the parents of any of my students, because they are already adults. The problem would be, I think Luis will be very able to actually answer this question, and add his sign from their perspective. But the students themselves are challenging us. They are asking, why do we do these things? Why don't we? They would love to come and sit in an auditorium without saying anything, without doing anything, and just listening. and so that is the challenge for us when they first join. Explain that we are not going to do that the way we are teaching you is how we do it. And actually, when you ask a student, so what skills do you need when you go and work, they start saying, I need to be able to work in a team, I need to be able to blah blah. So they give us the competencies, and then we can tell them, but this is exactly what we are teaching you. Is this too much, Juliana, for you to... Não, Edson, você entendeu ou você quer que eu traduza? Você prefere que eu traduza? Eu entendi perfeitamente. E assim, agradeço realmente, né? Nós trabalhamos aqui com educação básica e existe sim, né? Às vezes a dificuldade do próprio professor, né? Para aceitar essa nova pedagogia, né? A dificuldade do professor se reinventar. Então, eu ainda vou exagerar um pouquinho aqui na minha pergunta e vou continuar. E quanto aos professores, né? Todos recebem bem a nova pedagogia aí na universidade, todos e fora dela, nas escolas ou nas outras locais, todos recebem bem a nova pedagogia. Tem alguma crítica quanto a isso ou não? Todos aceitam bem? Susanna, he would like to continue to go further with his questions and ask, his question is concerning the teachers. So how the teachers find this approach suitable to their teaching, a daily basis teaching. So how they react to it, the teachers who
the new teachers, the new joiners. So how could you answer that? Yeah, if I can first comment one more thing before we go to that, I will just say quickly about the assessment. Assessment is the core issue in this pedagogical approach, because you get what you assess. So it's very important that it's explained in detail to the students what is going to be assessed and why and how and what is the criteria. So this is how you develop your pedagogy. It's around the assessment issue. And then the second thing is the students, the teachers. We have in-house training, in-service training for all our teachers, twice a year for the newcomers. And then we also have continuous training for our longer staying teachers who already are familiar with innovation pedagogy. And in most cases, people are very positive because they have the freedom to choose the methods they use. So we are never telling them how they should do things in the different faculties or different degree programs. They have to be able to choose their own tools and methods for delivering. But a teacher in this case is more like a facilitator of the learning process, and the students is in the center. Like you love to say, I know, protagonista, the in the center, right? So instead of the teacher being like the star, the student is the star, and we just facilitate their growth. Thank you, Susana. Yeah. Então, só resumindo, né, para quem teve dificuldade no entendimento, mas a Susana falou que um ponto relevante na bandeira, né, dentro da educação na Finlândia é principalmente a avaliação, a maneira que os alunos são avaliados. Então, isso que vai diferenciar a maneira de como o professor vai conduzir a sua aula, ou de como os gestores vão conduzir a escola. Então, ela falou que esse é um ponto muito importante na educação. E depois ela falou sobre o protagonismo do aluno, claro, e que na Finlândia, normalmente, na universidade, nós temos treinamento para os professores, e eles, como os professores não têm que seguir determinado conteúdo, não têm que seguir determinada... como que eu posso dizer em inglês? Eles não são obrigados, né? Eles não ensinam todos da mesma maneira, eles têm liberdade na escolha da forma de ensinar. Então, os professores, eles acham relevante essa maneira como o Inopeda trabalha e como ele funciona dentro da universidade. Tudo bem. Susana, thank you again. Good vacation. Enjoy the hot day. And see you soon. Thank you. Obrigada, everybody. And I will see you soon, hopefully, again. Of course. Okay. Bye-bye. 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 Juliana, if you... Oi, Julie. Ok. Oi, Ana, pode falar. Tudo bem, você também está liberada, viu, querida? Sem problema nenhum. Tá bom, mas nenhum. eu gostaria de prestigiar também a apresentação do Luiz, então eu vou ficar aqui para... Por favor, fique conosco. Nós estamos só considerando os seus compromissos, né? E nós estamos tirando vocês das férias, né? Obrigada, Juliana. Não imagina, é um prazer. Obrigada. Passo, então, a palavra a Luiz, que vai nos trazer o case, vai nos trazer, falar um pouco sobre o processo de implementação do Inopeda nas escolas de ensino de fundamental, né, do Colégio ISO. Luiz, bem-vindo. Bom, gente, bom dia a todos. Desculpem o meu sotaque um pouquinho anasalado, mas estas mudanças de temperatura aqui pelo Nordeste também têm trazido todas aquelas ites que a gente já conhece, rinite, sinusite, então... Somado, desculpe, Luiz, ao fato de você ser português, né? Também, era isso que eu ia dizer. Então, não só o sotaque finlandês, mas também o sotaque português agora. Bom, eu sou o Luiz, sou um educador e, por isso, um apaixonado por educação, e poder estar com outros compartilhando experiências é sempre muito agradável e muito desafiador. E eu queria começar por agradecer à Ana Lúcia, à Flávia, a todo o time que faz a UX, que eu acompanho já há algum tempo também, e de fato venho observando a relevância, o impacto
em termos de desenvolvimento, de mentalidade e de proposta de visão educacional diferenciada que a UCS sempre traz de um modo mais específico para a região, mas claro, o que se faz hoje num determinado local tem sempre impacto que a gente não pode prever nem mensurar simplesmente só numa visão meramente regional. O mundo é global. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês um pouquinho do percurso que temos feito e depois no final eu permaneço aberto também a alguns questionamentos. Eu preparei alguns slides, vou fazer a pergunta que todo mundo fez a partir de 2020 em diante. Vocês conseguem ver a minha tela? Então eu peço que alguém possa essa dar pergunta... ok. Perfeito. E o objetivo deste nosso webinar é falar, refletir, compartilhar sobre este reposicionamento da educação básica no pós-pandemia. Eu gostaria de dizer que a educação básica sempre foi considerada assim uma espécie de parente pobre da educação em geral. Todo mundo valoriza muito a educação superior, em alguns contextos, inclusive, ela é hipervalorizada em detrimento do ensino mais técnico ou de uma formação técnica, e a educação básica ela permaneceu sempre naquele cantinho dela, associando ao básico algo que, digamos assim, não tem valor. O que é que esta pandemia trouxe, digamos assim? Um novo olhar para a educação básica e uma percepção um pouco mais diferenciada, não só da importância da educação básica, mas também do cuidado que precisamos ter com ela para que ela seja sempre mais diferenciada, de qualidade, e para que ela seja aquilo que ela é em termos educacionais, o fundamento essencial para uma educação permanente, de qualidade e de desenvolvimento de pessoas num mundo que está em constantes mudanças. Por isso eu gostaria de nos situar um pouquinho diante deste contexto de incerteza. Flávia falou há pouco de Edgar Morin, é um dos meus gurus em termos educacionais, é um pensador que acompanho há muitos anos já, há algumas décadas, e, portanto, é para mim também uma referência imprescindível. Falou de Boaventura, é meu conterrâneo de Coimbra. São duas figuras importantes para pensar o mundo numa perspectiva que não seja pessimista, mas numa perspectiva, eu diria assim, muito realista diante daquilo que são hoje os desafios, as potencialidades, mas também os alertas que precisamos ter em relação a determinados aspectos ou movimentos. O que é que esta incerteza trazida por esse vírus, coronavírus, nos revelou? Bom, ela nos revelou algumas fragilidades, ela nos trouxe a necessidade de enxergarmos algumas urgências e ela nos colocou um conjunto de prioridades como horizonte para que, passando da reflexão à prática, possam acontecer mudanças bastante significativas. Que fragilidades é que a insegurança, a imprevisibilidade do vírus nos trouxe? Bom, quando olhamos para a educação básica, o que é que nós podemos observar? Que ela foi vista, desenvolvida e consolidada essencialmente como uma educação básica que permanece numa visão educacional do passado. Quando chegamos em 2020, aqui no Colégio ISO, no dia 18 de março de 2020, os nossos aluninhos todos, com sua mochilinha, foram para férias. O governo do estado antecipou as férias. E todo mundo pensava, bom, daqui a um mês voltamos, esta pandemia vai chegar, vai passar, é algo rápido. Bom, não foi assim. E tanto não foi assim que no dia 18 de abril, o governo do estado determina que o final das férias tinha chegado e dia 20 de abril era necessário que as escolas começassem num outro modelo educacional, oferecendo educação básica online e ela precisaria seguir um conjunto de critérios aqui no estado. Ela precisaria ser ao vivo, portanto, síncrona. Ela precisaria ser feita com os professores
da própria escola, de cada turma, e ela precisaria atender a uma demanda que era necessária, garantir todos os processos educacionais dos alunos da educação básica. Ora, diante deste cenário, aqui no ISO nós iniciamos no dia 20 de abril de 2020 o ensino remoto, online, com a nossa equipe de professores, de acordo com aquilo que eram as determinações do nosso governo do Estado, mas, olhando um pouquinho mais longe, o que é que pudemos observar? Que a maioria das escolas, sejam elas públicas ou privadas, tiveram uma grande dificuldade. Por quê? Como transpor agora, essa era a grande preocupação, para a telinha, uma educação que é massiva e essencialmente conteudista, de vir à página, de devorar livro. Uma discussão, uma educação básica muitas vezes fechadas em determinadas teorias ou escolas de pensamento e, portanto, às vezes muito focada apenas ali. E uma educação básica onde 70% do que se ensina é parcialmente irrelevante para os nossos alunos. Não tem conexão com aquilo que é a vida real, não tem relevância em termos de desenvolvimento, mas, no entanto, continua a ser um contrapeso em termos de conteúdo que precisa ser vencido, ou como se diz, que precisa ser dado e que os alunos precisam aprender, permanecendo, digamos assim, este percentual bastante significativo de irrelevância. Então, estas fragilidades, esta nudez, digamos assim, da educação básica, ficou exposta. Daí a dificuldade de muitos professores. E agora, o que fazer? Como é que eu vou continuar a ser protagonista, portanto, o palestrante do dia, e como é que os meus alunos vão ter de me escutar, fazer todos os exercícios, cumprir todas as páginas do livro? Essa era uma certa dramaticidade que revelou, ao mesmo tempo, uma grande fragilidade em termos daquilo que é a organização curricular da educação básica aqui no nosso contexto, no Brasil. Bom, isso trouxe consigo algumas urgências. Que urgências foram essas? A necessidade de ressignificar o papel do professor e o papel do aluno. De que forma trabalhar agora num contexto online, proximidade e colaboração? Como desenvolver uma abordagem que seja flexível e criativa? Como trabalhar diante deste cenário autoconhecimento e resiliência, uma vez que eles eram necessários diante do impacto da pandemia em termos emocionais, mas também em termos cognitivos. E, por outro lado, uma vez que os alunos já não estavam presencialmente sentadinhos, daquela forma sempre muito organizada em sala de aula, como pensar uma avaliação versátil e orientada para o desenvolvimento dos alunos dentro deste novo cenário, dentro destes novos contextos e dentro destes grandes desafios que iam desde garantir uma presença efetiva dos alunos diante de uma telinha que em determinadas faixas etárias causa bastante distração, porque ela tem que concorrer com YouTube, Netflix e outras realidades que hoje as crianças vivem e manejam com grande agilidade. Como realizar um processo de desenvolvimento em termos educativos mediado por uma tela em que o toque, a presença, o afeto nem sempre passa com a mesma intensidade, e como pensar um processo de desenvolvimento dos alunos, digamos assim, sem burlar, em termos éticos, aquilo que é um processo avaliativo, com a exigência necessária e com a intencionalidade pedagógica que sempre lhe está associada. Então, estas eram algumas urgências, ou foram algumas das urgências que emergiram com esta necessidade de ressignificar o processo educativo, mas também ressignificar o papel do professor e do aluno. E daí emergiram algumas prioridades. Que prioridades foram essas? A necessidade de compreender que, de fato, o mundo tinha mudado, não apenas com a pandemia. Já muito antes da pandemia, o mundo estava em processos de grande e efetiva mudança. E para isso era necessário pensar, repensar, reelaborar e repropor uma educação que partisse do futuro. Ou seja,
mais do que focada em conteúdos ou em virar a página do livro, focada em competências e habilidades, mais do que focada no professor e no seu papel como palestrante diário, focado numa perspectiva de impacto e de transformação social, e, lógico, não só através das redes online, mas a necessidade de entendermos que hoje o mundo é cada vez mais global e, por isso, a necessidade de implementar redes de cooperação com o compartilhamento de boas práticas, com um aprendizado ao longo da vida e com uma abordagem e uma intencionalidade em termos educacionais que torne todo o processo de desenvolvimento e de aprendizagem muito mais significativo. Ora, este contexto, ele já vinha sendo vivido faz bastante tempo. Eu só resumo aí de forma muito breve aquilo que são mudanças que não são apenas conceitos, mas que são mudanças que vêm trazendo novos mundos ao mundo e que, em termos educacionais, às vezes, alguns de nós, estando um pouquinho mais distraídos, acabam por não entender ou ficar mais tensos diante da mudança, justamente porque não percebem ela como um contínuo. Não é que o mundo mudou um dia e depois estacionou. O mundo está numa perspectiva de mudança contínua. Após o período da Guerra Fria, nós tínhamos um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E no contexto da pandemia e pós-pandemia, nós temos um mundo hoje muito mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, isso traz consigo um conjunto de desafios, um conjunto de perspectivas e também um conjunto de questionamentos para aquilo que é a intencionalidade dos nossos processos, para aquilo que são as nossas práticas em termos educacionais, para aquilo que é o perfil do aluno, do professor e da comunidade escolar, que também está em processo de ressignificação, e para aquilo que é hoje este olhar para a frente e para o futuro, sabendo que os alunos que temos em sala de aula estão sendo preparados e precisam ser preparados para um mundo que ainda não sabemos como vai ser, para um mundo profissional com um conjunto de exigências que ainda não conhecemos de maneira ampla e para realidades profissionais que estão apenas despontando, algumas vão surgir já e para as quais a gente ainda não tem, desculpem dizer assim, um script organizado e, digamos assim, domesticadas as competências necessárias para chegar aí. Então, diante deste cenário, coloca-se a pergunta, colocou-se a todos nós esta pergunta de 2020 em diante. E agora? O que é que nós vamos fazer? Como vamos fazer? Como vamos situar-nos diante desta realidade em que os nossos alunos não vão estar presencialmente na nossa sala de aula, em que nós vamos ter que ser professores em outros contextos para os quais não fomos preparados, os cursos de pedagogia não prepararam os pedagogos para ser professor num ambiente conectado, online. Como vamos viver tudo isso? Bom, aqui no ISO nós tomamos algumas decisões. A primeira delas de âmbito socioemocional. Nós precisamos trabalhar com empatia e resiliência diante dos desafios. E isso foi feito a partir de uma escolha nossa enquanto escola. Nós decidimos, em parceria com a TUAS, a Universidade de Ciências Sociais e Aplicadas de Turco, implementar a estratégia pedagógica Inopeda. E como é que isso foi feito? Bom, há alguns princípios que foram fundamentais neste processo. Porque lidamos com pessoas e elas estão sempre em primeiro lugar, nós precisamos refletir de que as emoções, elas são essenciais para o processo de aprendizagem. O afeto, ele é um elemento essencial para o processo de compreensão e de desenvolvimento. E é preciso gerar entusiasmo, paixão para compartilhar, para agregar e para engajar. A partir daqui, nós fizemos aquilo que há pouco um dos colegas perguntava. Bom, e como é que isso se faz? Como é que podemos avançar e evoluir uma vez que a Finlândia é uma outra realidade, num outro continente, com outras perspectivas em termos de desenvolvimento, de apostas educacionais? Como é que isso pode ser feito? É possível ser feito aqui no Brasil, diante do nosso contexto às vezes tão tradicional, das famílias que não compreendem,
de práticas que não mudaram ainda. Bom, é sempre bom relembrar que em 2018 nós iniciamos o processo de aprovação e implementação da Base Nacional Comum Curricular. E as 10 competências gerais da BNCC, ao contrário do que alguns podem preconizar, elas dão amplas possibilidades para um desenvolvimento moderno, para uma intencionalidade pedagógica renovada, para a renovação do papel do professor e do aluno, tornando-os sempre mais protagonistas e, sobretudo, para um aspecto que é determinante: uma educação que seja significativa, transformadora e conectada com a vida real. Então, a partir daqui, deste olhar que tem como pressuposto as 10 competências gerais da BNCC, nós trabalhamos com aquilo que é o desenvolvimento e o conceito de competência que a própria BNCC preconiza. Resolver demandas complexas da vida cotidiana através da mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, e estimular o pleno exercício da cidadania com este foco para aquilo que é também o mundo do trabalho, a vida futura, para o qual a escola prepara. Nesse sentido, nós iniciamos o processo de implementação da estratégia pedagógica Inopeda a partir dos seus pilares, que eu compartilho aqui de forma muito sucinta com todos vocês, os pilares da pedagogia da inovação, as competências que ela preconiza como macrocompetências de inovação estão perfeitamente alinhadas com aquilo que são as 10 competências gerais da BNCC. Lógico, com este reforço permanente de que as competências de inovação precisam também estar alinhadas com as competências específicas de cada campo ou área de estudo. E, lógico, com esta visão global, é o ponto de chegada, mas também é o ponto de partida desta orientação para a vida profissional. Então, a partir daqui, nós podemos desenvolver e implementar nas nossas práticas todo o processo de Inopeda de aprender, experimentando, de e com outras pessoas, com diferentes fontes de informação, de forma criativa, combinando experiências, tendo em conta sempre este contexto da vida profissional, aplicando o conhecimento, fazendo isso de maneira multidisciplinar e combinando diferentes competências e sempre orientada a objetivos. Um elemento essencial neste processo foi o planejamento. Nenhum momento educativo acontece aqui na escola, no colégio, sem que ele seja previamente planejado, discutido com os nossos professores, entre os professores, com os professores e a coordenação, porque uma educação de qualidade, uma educação que transforme as práticas do professor e também o processo de aprendizagem do aluno, ela precisa ser planejada. Ela não pode viver de improviso ou simplesmente de vontade. Ela precisa estar focada nessa intencionalidade. E por isso, aquilo que fomos desenvolvendo ao longo deste processo tinha sempre este foco e este horizonte de um aprendizado contínuo, que é ativo, que é colaborativo, que é centrado no aluno, que requer atividades práticas, mão na massa, que estimula o criar, o construir, o buscar soluções e, sobretudo, um aspecto essencial que está colocado aí nesse último tópico: a consciência de que todo o espaço é lugar de aprendizado. Não só a sala de aula, não só a tela de um notebook ou de um smartphone, mas todos os ambientes que frequentamos, todos os ambientes que propomos, eles são um lugar essencial de aprendizado. Compartilho com vocês uma preocupação de uma mãe que já no período de transição, final da pandemia, conversando comigo, me disse um dia que estava muito preocupada. Nós estávamos com 2 meses já decorrendo de aulas presenciais em sistema de rodízio de alunos, e a filha tinha compartilhado com ela que só tinha ido na biblioteca 3 vezes para o momento de leitura. Era uma aluna dos anos iniciais, e a mãe preocupada porque esses momentos só tinham acontecido 3 vezes na biblioteca. E aí eu disse: não, senhora, mas outros momentos aconteceram. Se a senhora observar, ao longo destes 2 meses, nós tivemos
em pequenos grupos, 12 momentos de leitura, de contação de história e associado a isso de experiência narrativa também dos alunos de criação. Ela disse, mas a minha filha só me falou da biblioteca 3 vezes. Eu disse, mas a leitura não precisa acontecer só na biblioteca. Ela pode acontecer no pátio da escola, ela pode acontecer na horta da escola, ela pode acontecer em sala de aula, ela pode acontecer em qualquer ambiente da escola, porque o que está em causa, a intencionalidade, é o desenvolvimento de uma habilidade essencial, que é o gosto pela leitura, que é a experiência narrativa, que é o despertar da imaginação. Então, nós não podemos viver apenas em caixinhas como se a leitura só pudesse acontecer na aula, na biblioteca, e uma experiência físico-química só pudesse acontecer num laboratório. A vida é dinâmica, a realidade é multifacetada e todos os ambientes, todos os espaços são lugares de aprendizado. E aí a mãe, que era professora, inclusive, de uma realidade educacional federal, ela me disse, é verdade. Como é que eu, como professora, com tantos anos de experiência, vivo nessa leitura ou de contação, só poderia acontecer ali. E depois isso levou a... Luiz, está travando? Sim, está me escutando? Deu uma travadinha, Luiz. Mas só para reforçar esta convicção de que todo o espaço é lugar de aprendizado e o aprendizado precisa ser entendido nesta visão contínua. Bom, como é que na prática depois algumas destas coisas acontecem com os nossos alunos da educação infantil? Luiz travou de novo. Oi, Luiz. Conseguem me escutar agora? Agora voltou. Voltou? Voltou. Pronto, ok. Estava dizendo como é que tudo isto depois acontece na prática com os nossos alunos. Bom, eles são estimulados a serem protagonistas e, portanto, a experimentar. Nós não temos medo que eles errem e há espaço para que eles aprendam também com aquilo que são, eventualmente, os erros. Numa sociedade marcada pela fragilidade, é importante também ajudar os alunos a se desenvolverem e a saberem lidar com a frustração. E, claro, o que é que nós propusemos aos nossos alunos dentro deste contexto de implementação de Inopeda? O desenvolvimento de um currículo flexível, não apenas com as disciplinas habituais e preconizadas por aquilo que são as determinações legais do nosso país, mas com outras experiências em termos curriculares para que eles possam desenvolver outras habilidades. Nós temos desenvolvido um conjunto de certificação de competências através de diversos projetos que desenvolvemos. Para os nossos alunos do terceiro ano, eles são certificados como cidadãos globais, através de um projeto que nós desenhamos em conjunto com todas as nossas professoras do terceiro ano. Os nossos alunos do quarto ano são certificados como embaixadores de sustentabilidade, através de um outro projeto que foi desenvolvido em conjunto com as nossas professoras do quarto ano. E os nossos alunos do quinto ano têm certificada a competência de pequenos embaixadores da cultura paraibana, uma vez que nós desenvolvemos com eles um projeto sobre o qual, inclusive, já publicamos alguns artigos em revistas internacionais, sobre justamente a questão da regionalidade e do desenvolvimento dessa compreensão da cultura ou das diversas realidades culturais no contexto regional. E, claro, a nossa avaliação ela foi desenhada para ser uma avaliação versátil. Alguns poderão perguntar, mas vocês também têm algumas provas? Sim, também temos provas, mas não somente provas. Além disso, nós temos uma das avaliações dos nossos bimestres, nós trabalhamos por organização curricular bimestral, uma das avaliações ela é mão na massa. Inclusive, dentro do nosso processo avaliativo e da escala de valores que sempre precisamos atribuir, ela é a avaliação que tem uma preponderância maior em termos de pontuação. Por quê? Porque nós valorizamos o aprendizado significativo, nós valorizamos o processo de aprendizado do aluno e de construção que ele faz e integramos também as famílias dentro desse processo.
Bom, falamos dos alunos, que são protagonistas, os atores principais deste processo, mas não podíamos também deixar de falar dos professores, que são facilitadores e elemento essencial neste processo. O que é que nós fizemos em termos de desenvolvimento dos professores? Desde o início, os nossos professores tiveram a mentoria das professoras finlandesas, com uma formação, com o suporte. Além disso, internamente, nós definimos também o itinerário de formação continuada para os nossos professores, estimulamos o compartilhamento de boas práticas e, claro, sempre o suporte e o apoio, seja com os treinadores finlandeses, seja com uma equipe de treinadores que nós temos hoje já certificados aqui na instituição também, no nosso colégio. O que é que, de fato, torna realmente diferente tudo isto que fui mostrando e outras coisas que podemos depois compartilhar? Bom, coloquei essa expressão aí, é uma citação de Michel Tomazello. Ele diz: o que nos torna realmente diferentes é a nossa capacidade de reunir nossas cabeças e fazer coisas que nenhum de nós poderia fazer sozinho, criar novos recursos que não poderíamos criar sozinhos. É realmente tudo sobre comunicação, colaboração e trabalho em conjunto, e esse tem sido o segredo daquilo que a gente vai desenvolvendo. Para onde vamos agora? Para onde nos situamos? Quais os desafios que enfrentamos? Compartilho com todos, acredito que a maioria de vocês já conhece. Este é um relatório realizado pela Comissão Internacional da Unesco em relação ao futuro da educação. É um relatório que tem como primeira palavra reimaginar um novo contrato social para a educação, reimaginar um novo futuro juntos. E há 3 questões essenciais que esse relatório traz e que acredito são questões que nós, como educadores, precisamos colocar-nos sempre e trabalhá-las de maneira muito aprofundada, cada um no nosso contexto. O que devemos continuar a fazer, o que devemos abandonar porque está obsoleto, é um contrapeso, não faz nem mais sentido, e aquilo que deve ser reinventado de maneira criativa para que a educação seja transformadora, significativa e de impacto. Creio que essas são as grandes questões que a gente precisa refletir juntos, para a frente, a partir do futuro, e com este olhar de um mundo que está em permanentes mudanças, para podermos oferecer aos nossos alunos, sejam eles na educação privada ou na educação pública, uma educação que de fato transforme a vida deles e traga para cada um deles uma visão mais significativa, mais conectada com a vida real e mais transformadora também na medida em que os habilita com diversas competências para um mundo que está sempre em mudança, mas que faz com que eles estejam habilitados para viver essa mudança, porque eles sabem lidar com flexibilidade, com resiliência, com empatia, diante de toda esta realidade em transformação, uma vez que neles estão enraizados o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de trabalhar juntos e de trabalhar em rede e uma autonomia que os leva sempre a enxergar para cada problema pelo menos 2 soluções. É isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem trabalhado um pouquinho aqui. Ficam os contatos aí no final, caso alguém queira, após este momento, depois conversar outros aspectos ou refletirmos juntos algumas outras realidades, fiquem à vontade, e fica aberto também a algumas questões que queiram colocar daquilo que são as nossas rotinas cotidianas e os nossos processos de transformação também por aqui. Muito obrigado pelo convite e pela possibilidade de partilharmos juntos algumas destas convicções. Luiz, nós aqui agradecemos muitíssimo e me comunicando com a Flávia, neste momento, nós conseguimos perceber a sintonia na medida em que a Flávia, vocês tiveram o mesmo tipo de raciocínio, buscam nos referenciais que são representativos e ficou perfeito. Luiz, muito, muito obrigado. E a gente não combinou, né, Flávia? A gente não reuniu antes, não... mas cada um a partir da sua experiência. Pelo menos 2 slides que tu trouxestes ali, eu comentei com a Ana, eu tirei esse slide do meu roteiro, então tá ótimo. Sem combinar, sintonia existe.
Eu sei que nós passamos do horário, mas fica o espaço aberto. Se alguém quiser, por favor, fazer algum questionamento para o Luiz, e aproveitar esse compartilhamento de experiência, por favor, fiquem à vontade, e aí depois encaminhamos para o final. Eu gostaria de agradecer, Luiz, pelo compartilhamento, né, dessa experiência, dessas trocas e da implementação, e de conhecer esse trabalho. Eu, na verdade, tenho diversas, assim, teria diversas dúvidas, mas eu tenho uma reunião que eu estou atrasado, que era para as 11, e eu que vou tomar a frente dela. Então me perdoe, tá? Eu vou assistir o restinho aqui das perguntas pela gravação, tá bom? Quero agradecer por Mas tudo antes do Edson sair, desculpa, por favor. Luiz, então, aqui eu gostaria já de agradecer a presença de vocês. Vocês estão representando aí a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui também representando coordenadoria, secretarias de educação, professores, né? E para nós é sempre uma satisfação poder abrir esses espaços, compartilhar as nossas experiências, né? E que fica já o nosso pacto em relação, né, a esse grupo da continuidade dessas discussões. Então, é muito importante ter a presença de vocês aqui, né? E fiquem à vontade, enfim, para dar conta das suas agendas. Mas fica, então, essa mensagem, né, de que em breve retomaremos o contato, então, com outras agendas e outras possibilidades. Certo? Nós já temos previsto e antecipei para o grupo o ciclo Brasil-Finlândia, o segundo ciclo Brasil-Finlândia, que acontecerá em outubro, para o qual os senhores serão chamados, e a missão acadêmica de estudos aí de imersão na Finlândia, na Universidade de Turku, com a visita às escolas, tá? Essa prevista para janeiro, que foi o que o Luiz estava colocando, foi o que nós fizemos, de ver lá como é que isso realmente acontece. Para informações do Inopeda, por favor, eu coloquei no chat o link do site da universidade, onde vocês vão encontrar o Centro de Inovação e Informações sobre o Sinted e sobre o Inopeda. Tá? Então, quando eles falam nos cornerstones, nos pilares, todo esse material, ele está disponível no site, tá? Coloco de novo, não tem problema. Ana, depois eu vou enviar para você a apresentação que eu fiz, também já compartilhei no chat e-mail, contato é o WhatsApp, inclusive, e estou disponível para também, se alguém quiser fazer alguma troca de experiência, ou se quiser nos visitar aqui na Paraíba, a gente tem um pouquinho mais de sol e de calor, fiquem à vontade. Aqui, ó, já tem uma ação, Luiz, nós estávamos conversando ontem, né? Para que antes de ir para a Finlândia, a gente vai para João Pessoa. Missão Paraíba. Missão Paraíba, para poder se organizar, né? Reconhecer dentro do país como é que as coisas funcionam, e depois nós vamos para a Finlândia. Ana, posso só fazer um comentário? Nosso reitor, né? Eu estive agora em maio na Paraíba visitando o ISO, junto com o nosso reitor, o Vesa Tátila, e também a Mário Jost, que é a chefe do desenvolvimento da educação da Turku UAS, e o reitor falou em uma das reuniões, né? Ele já viajou para vários países, principalmente trabalhando com educação. E o que ele falou que eu achei muito interessante, fiquei muito feliz em ouvir, que o ISO era a escola mais finlandesa que ele conheceu fora da Finlândia. Que legal. Então, isso a gente tem que bater palmas realmente para o Luiz e para o grupo de gestores aí que trabalham na ISO, que não, né, não só trabalham, mas colocam todo o amor e dedicação no dia a dia. Então, parabéns para eles. Juliana, querida, te agradecer muitíssimo de novo por essa parceria, por esse apoio, pela nossa parceria, né? E por ter estado aqui conosco. Luiz, não sei se tem. Obrigada, Flávia, Ana. eu que te agradeço. Vai aproveitar as férias. Flávia, querida, se quiser fazer o fechamento. Acho que é isso, Ana, mais uma vez, parabéns por teres conduzido, né, como host o nosso evento e ter feito, enfim, todas as articulações aí com a Juliana. Juliana, super obrigada também por ter mediado. Também a Juliana é a nossa conterrânea na Finlândia, né? Então, é muito importante que a gente tenha ela lá, que ela faz todas as pontes e nos auxilia, inclusive,
nas questões de linguagem. Então, Luiz, muito prazer, né? Espero que tenhamos outras oportunidades aí de compartilhar as nossas perspectivas sobre educação, que pelo jeito são muito convergentes. Sintonizadas. É isso aí. Muito obrigado também pela oportunidade, Flávia. Obrigado também à UX pelo trabalho que vem fazendo. Creio que há muitas pontes onde a gente pode se encontrar de trabalho entre a educação superior e a educação básica, seja em termos de pesquisa, de publicações mesmo também, de todo este processo de desenvolvimento, e a gente se encontra nestes fóruns e em outros, a gente vai se comunicar. Muito obrigado mais uma vez. Tá bem, Nós que agradecemos. Obrigada a todos. Bom dia, boa semana. Um bom dia, boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parou de... Eu já vou parar. Tá bem. Ok.